Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estava refletindo um pouco aqui sobre esses incêndios que têm acontecido no Brasil todo, né? Que aliás é um fato inédito, né? Quando você pega aqueles mapas que eles mostram os focos de incêndio, é em todo o Brasil, em várias regiões diferentes, e não são só incêndios em fazendas, né? Tem incêndios em prédios. Semana passada teve um apartamento que pegou fogo em Porto Alegre, na Borges de Medeiros, teve um outro em Natal, no Rio Grande do Norte. Nós estamos vendo fábricas pegando fogo, casas, oficinas, tudo que você imaginar está pegando fogo. O absurdo é tão grande que aqui em São Paulo, na Avenida Interlagos, chegou a pegar fogo no canteiro central da avenida, o que atrapalhou o trânsito por causa da fumaça e o calor. Então tem uma parte dos incêndios que é criminoso, sim. Tanto que, segundo notícias de hoje, foram presas 21 pessoas, né, por focos de incêndio, no Brasil todo, que foram capturadas por câmera ou no flagra botando fogo nos lugares. Por quê? Eu não sei. Não sei se é a mando de fazendeiros ou se são pessoas malucas, ou se querem prejudicar o governo, não sei o que está acontecendo. Agora, eu sei que 80% dos incêndios, segundo os dados oficiais, são em áreas privadas, que são do setor do agro, né, do agronegócio. Mas uma boa parte desses incêndios também não é criminoso. É porque nós estamos vivendo um calor infernal, inclusive eu estou até suando aqui, né, porque aqui em São Paulo está chegando aos 40 graus de novo no inverno, e nós estamos com uma umidade do ar muito baixa. Em alguns lugares, a umidade do ar aqui no Brasil está mais baixa do que o deserto do Saara. Então a gente está com um clima seco, quente, que é claro que alguns lugares vão pegar fogo naturalmente, por uma faísca, alguma coisa, uma bituca de cigarro, e ainda tem incêndios criminosos por trás. O fato é que o Brasil inteiro está pegando fogo, pessoal. Esse Brasil, se continuar assim, vai acabar virando um deserto o Brasil todo. Literalmente, eu não estou brincando, a Marina Silva falou que até 2050 não vai ter mais Pantanal. Tanto que hoje eu postei um vídeo aqui no Shorts do canal, que era uma lagoa em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que ali é a capital do Pantanal, né, Corumbá, e a lagoa secou todinho e os peixes morreram. Como é que o gado vai beber água agora? Como é que eles vão se virar naquela região? Por isso que eu falo, desmatem mais, agricultores, desmatem mais, bota fogo em tudo. Aí quando acabar tudo, nem o gado de vocês vão ter, porque eles vão morrer de sede. É que nem aquela música do Nordeste que fala assim: sem água o mato não cresce, o que mata o boi, mata o verde é sede. A boa música da Clara Nunes, tá? Enfim, aí eu estava refletindo, pessoal, sobre a questão da religião e a influência da religião no que nós estamos vendo no Brasil todo, né? A falta de consciência ambiental. Porque eu imagino assim, se existe uma divindade, um Deus todo-poderoso, que ele criou vida só nesse planetinha, no universo tão vasto que a gente não conhece quase nada do universo, mas ele criou só vida aqui nesse planetinha, e criou o ser humano, né, como a coroa da criação, né, como alguns evangélicos dizem, por que esse Deus não deu instruções sobre ecologia para todas as pessoas desse planeta? Para preservar o planeta. Olha, esse planetinha eu fiz para vocês, amadinhos. Preservem bem, não joguem lixo nos rios, não desmatem, etc, etc. Não faria mais sentido? Tem algumas religiões que elas têm sim um pouco de consciência ecológica. Por exemplo, na Torá tem um mandamento lá que proíbe, se os judeus forem para uma guerra, que eles cortem uma árvore que está dando frutos. Porque aquela árvore que está dando frutos, ela pode servir de alimento para outras pessoas. Então ela é proibido utilizar. Digamos que eles tivessem que cortar uma árvore para fazer uma barricada, uma barreira, alguma coisa, tinha que ser uma árvore infrutífera. Porque a árvore que dá frutos pode alimentar alguém. Inclusive tem leis acerca de animais, acerca de bois e outras coisas, né? Até sobre a forma como você mata o animal, né? Que é kosher no judaísmo, que é para o animal não sofrer. O Islã também. O Islã é chamado de... Deixa eu passar a sirene aqui que está passando. Como é que eu estou com o microfone, talvez não chegue tanto para vocês, mas às vezes passa uma sirene alta aqui. No Islã é chamado de corte halal, né? Que eles matam o animal de uma forma que o animal não sofre muito, para eles poderem se alimentar. Tanto que muitos abatedores aqui do Brasil que exportam para países árabes, eles tiveram que se adaptar a esse tipo de corte islâmico para poder vender para eles, senão os muçulmanos não iam comprar. E o Islã também tem algum monte de consciência ambiental, né, na religião islâmica, o que é legal também. Pega, por exemplo, Israel. Israel é um paizinho pequeno que vive numa região chamada de clima árido. Ou seja, árido é pior do que o semiárido que nós temos aqui no Brasil, porque ele é mais seco, é mais árido. E desde que os judeus se estabeleceram lá, eles começaram a fazer um bom uso da água e do solo para poder manter o meio ambiente sustentável. Senão você desgasta o meio ambiente e você não tem mais de onde tirar alimento e essas coisas. Então eles criaram várias técnicas, como por exemplo, irrigação por gotejamento, água de reuso, transformar a umidade do ar em água, dentre outras coisas. Não usar demais a água, que nessa irrigação por gotejamento, eles pegam uma mangueira, fazem pequenos furinhos para não desperdiçar água. Então só cai o necessário para a planta poder crescer. Não precisa ser aquele desperdício de água todo,
para ficar jogando água fora. Tanto que Israel exporta água para os países vizinhos ali do Oriente Médio, sabia? Porque é um pessoal que soube usar a inteligência para fazer uma agricultura sustentável, sem acabar com o meio ambiente. É assim que os agricultores israelenses fazem. Enquanto que o Brasil, que é um país farto de rios, né, sempre tivemos grandes rios, nossos rios estão secando. Israel, por exemplo, o único rio que eu conheço que tem Israel é o Rio Jordão, que deságua lá no, eu acho que é no Mar Morto, se eu não estou enganado. Não, Mar Morto não. É no Mar da Galileia, que é uma lagoa também. Agora o Brasil tem grandes rios, Rio São Francisco, Rio Guaíba, Rio Amazonas, Rio Tapajós, Rio Tocantins, etc, etc, etc. Agora esses rios estão morrendo. Você pega, por exemplo, na região norte do Brasil, o Rio Solimões está seco, seco, seco. O Rio Madeira, que passa ali pelo Rondônia, perdão, também está seco, seco, seco. Várias fotos têm mostrado as pessoas ali andando, como se estivesse andando no deserto, no leito do rio. Esses rios são tão grandes, pessoal, que até para fazer uma obra ali como uma ponte era difícil de fazer, porque eram rios caudulosos, grandes, gigantescos. Agora você pode andar embaixo deles no leito seco. Né? Curioso isso, né? Agora eu fico perguntando, será que a religião, que influencia também a cultura dos povos, se a religião cristã tivesse tido um pouco mais de consciência ambiental, não teria sido mais útil para a humanidade? Se Jesus tivesse falado um pouco mais de coisas importantes para a humanidade? Porque quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê um Jesus que tem uma parte que ele traz umas mensagens bonitas, como dar outra face, amar o próximo, amar os inimigos, etc, etc, etc. Uma mensagem belíssima. Em outra parte, a gente só vê um Jesus histérico, brigando com os fariseus o tempo todo armando barraca e discussão. Com todo respeito aos cristãos que estão vendo o vídeo, mas é o que parece. O Jesus da Bíblia, ele parece uma Malafaia. Seus fariseus, hipócritas, comunistas, canalhas. É mais ou menos isso que a gente vê. Será que ele, sendo uma divindade, como os cristãos acreditam, ele não poderia também ter trazido um pouco mais de conhecimento que seria útil para a humanidade? Que nem eu já falei no vídeo, a escravidão. Por que Jesus não falou, não escravize o teu próximo, porque não entrarás no reino dos céus? Teria poupado várias pessoas aí que foram vítimas de escravidão no passado e terem sofrido tanto. Por que ele não falou um pouco de consciência ambiental? Não suje a água que bebes, pois essa água é vida e tem peixe e meu pai gosta de vida. Não teria sido um pouquinho mais útil para a humanidade se ele tivesse trazido esse tipo de concepção? Quantos povos e quantos países não seriam influenciados por essa cultura? Pelo menos os povos que são cristãos, né? Ou que aderiram à religião cristã. Iam ser influenciados por essa cultura de preservação ambiental. Coisa que até outras religiões têm, como por exemplo Buda. Buda, o Siddhartha Gautama, além dele ter uma consciência ecológica, ter tido, né, que ele já faleceu, até porque as meditações dele sempre eram embaixo de uma árvore, né, que ele gostava de meditar na árvore, foi onde ele teve a revelação, tal, onde ele atingiu o conhecimento, tal, não sei o quê. O Buda, por exemplo, ele era vegetariano. E isso influenciou toda a cultura dos budistas. É por isso que quando você vai num restaurante oriental, por exemplo, chinês, isso foi explicado já para um chinês, inclusive, no vídeo, que no restaurante chinês você vai ter aquelas cumbuquinhas, né, que eles servem as comidas, um monte de cumbuquinhas. Uma cumbuquinha é proteína, que é carne. Ou é um peixe, ou uma carne, uma proteína. Ou um frango. As outras cumbuquinhas são vegetais e legumes. Você vai ter ovo cozido, você vai ter couve, você vai ter outro vegetal ali, você vai ter abóbora não sei ali, você vai ter cebolinha não sei o que é justamente para incentivar as pessoas a consumirem menos carne. Porque o Buda entendia, né, que o ser humano não deveria comer tanta carne. Primeiro que nós não fomos feitos para ser carnívoros, né? Que nem eu já falei para vocês, o ser humano ele foi tendo uma alimentação híbrida. Mas não era para a gente ser carnívoro. Nós não temos dentes de carnívoro, né? Os carnívoros geralmente têm presas para rasgar a carne. Nós não temos. Então nós mudamos a nossa alimentação, né, nossa dieta em algum momento da nossa história e viramos carnívoros, mas não era pra gente ser carnívoro. Até porque, como eu falei, estraga os dentes, né? Depois a gente fica tudo ruim do dente, que nem eu ando ruim dos dentes ultimamente, né? Aliás, esse dentista vai acabar me matando, viu, pessoal? Cada vez que eu vou lá eu fico pior. Me dá febre e infecciona. Mas o fato é que esses problemas dentários não existem em outros animais. Vocês já observaram isso? Porque os animais comem aquilo que são certo para a espécie deles. O ser humano não, por ter desenvolvido uma alimentação híbrida, o ser humano acaba tendo esses probleminhas, tá? Além do que, a indústria alimentícia de animais é a que mais prejudica o planeta. Eu já falei aqui em vídeo para vocês, mas para quem não viu eu vou repetir. O que mais polui a camada de ozônio hoje, segundo os cientistas, são as vacas. Porque vacas e bois, eles peidam muito. E o peido deles é gás metano. E o gás metano sobe para o céu e vai destruindo aquela camada de ozônio. Tanto que teve uma notícia bizarra no ano passado, que eu acho que foi no Arkansas, nos Estados Unidos, que teve uma explosão de vacas. Estava muita vaca concentrada ali num lugar.
Aí do nada explodiu, fez uma explosão enorme, porque o gás metano ele é altamente inflamável. É tipo o gás de cozinha que você tem na sua casa. Se você deixar vazar o gás, alguém acender uma faísca, causa uma explosão. Tem gente que fala aí de ecologia, né, que nem quando eu tinha o grupo, tinha um rapaz que falava assim, tem que diminuir os carros, não sei o que, colocar carro elétrico, que vai diminuir um pouco a poluição na camada de ozônio. Mas só uma fazenda, por exemplo, segundo estudos, ela polui mais do que uma cidade como São Paulo. Sabiam disso? Primeiro que os carros hoje em dia eles já são obrigados a ter um carburador que filtra um pouco a poluição. Então os carros modernos não poluem tanto como antigamente, né, que você vê aquela fumaceira preta, aquele cheiro horrível nas ruas. Hoje em dia eles são mais controlados. E esse negócio de carro elétrico, pessoal, não é tão bom como as pessoas pensam, não. Porque a bateria do carro elétrico ela é feita de lítio. E você tem que extrair grande quantidade de lítio para fazer baterias para milhares de carros. E depois você não tem onde descartar isso. Porque ela é pior do que uma pilha. Quando você descarta, ela polui mais ainda o meio ambiente. É por isso que hoje em dia algumas indústrias estão investindo em carros híbridos. Porque carro só elétrico pode ser uma furada. É por isso que o governo brasileiro ainda não adotou essa medida de fazer... De abrir logo o mercado para carro híbrido. Porque eles estão discutindo isso. Qual que polui menos? Será que é o elétrico porque não tem gás? Ou será que é a gasolina, talvez misturada, o misto, né, gasolina e álcool, alguma coisa, etanol, polui menos? Na verdade, os carros mistos poluem menos, tá? Para quem não sabe, porque a China logo já vai ter esse problema com lítio, porque eles já não estão tendo onde descartar essas baterias. E onde se descarta elas contaminam o lugar. Então não é tão simples assim. Mas voltando ao assunto da divindade, né? Como vocês viram no exemplo de Buda, a religião influenciou a cultura de um povo. Esse povo começou a ter um pouco mais de consciência. Eles comem carne? Comem, mas eles dão preferência a vegetais, legumes, e são até mais saudáveis que a gente. Se você vai num país como, por exemplo, China ou Japão, você vê lá o pessoal até idoso nas praças, fazendo aqueles yoga, aqueles katara, aquelas coisas. Você quase não vê gente obesa nesses países. Mesmo gente que tem uma boa condição financeira. Você não vai no Japão, você não vê quase pessoas obesas. Tem obeso, tem, até aqueles lutadores de sumô, né, são bem gordão. Mas a população no geral é saudável. Porque os hábitos alimentares deles são mais saudáveis. Se a gente tivesse o hábito de comer mais vegetais e legumes, a gente não teria tantos problemas com gordura e obesidade como temos. Não só no Brasil, mas nas Américas no geral, né? Você pega os Estados Unidos, lá tem um bando de obesos, aqui no Brasil também, porque a gente come mal. Então será que se a religião cristã tivesse tido uma influência nesse sentido, que nem o budismo, será que hoje nós não teríamos uma consciência ecológica um pouquinho melhor? É interessante nessa reflexão, porque qual é o objetivo de uma divindade descer à Terra e essa divindade não fazer nada? Faz uns poucos milagres aqui, traz umas palavrinhas bonitas ali, fica brigando o tempo todo com os fariseus ali, brigando com um, brigando com o outro, morre, ressuscita e pronto. Qual a utilidade disso? Tinha até um vídeo de uns ateus que eles fizeram uma vez um desenho animado. Esse vídeo é antigo, tá? Acho que já deve ter uns 20 anos já no YouTube. Onde eles mostravam assim Deus falando com os anjinhos, né? Pessoal, novidade, eu vou descer a Terra, eu vou ajudar a humanidade. As anjinhas, eba senhor, o que você vai fazer? Você vai falar que não se pode comer com a mão suja, que faz mal? Vai falar que bactérias transmitem doença? Vai falar que a mulher é igual ao homem, que deve ter o mesmo direito? O que você vai fazer? Não, eu estava pensando numa coisa mais sutil, tipo, transformar água em vinho. Aí o anjinho falava para ele, sério senhor? Vinho? É disso que a humanidade precisa? Mais vinho? Não, talvez eu vá andar sobre as águas, com alguns amigos próximos meus. Isso vai ser um grande milagre. Como que quer dizer? No que isso beneficia a humanidade? Vocês estão entendendo? Se uma divindade descesse à Terra, ainda mais numa época mais antiga, uma época mais retrógrada, seria mais lógico essa divindade trazer um pouco mais de conhecimento científico, civilizatório, até ecológico para o ser humano. Até porque a Bíblia tem vários erros científicos. A divindade poderia corrigir esses erros. Mas não, quando você pega o Novo Testamento, você também tem erros científicos. Como, por exemplo, Jesus falando que você pode comer sem lavar as mãos, que não contamina o homem. Ou Tiago falando que o ouro enferruja, que o ouro é o único metal que não enferruja. Ou Paulo falando que a atividade física não tem proveito algum. Aí fica difícil, né, pessoal, acreditar que é uma divindade, né? Realmente, uma divindade que passou na Terra, em vez de ajudar a humanidade a evoluir, ajudou a regredir, né? Porque nós temos um período chamado Idade Média, que acredita-se que a humanidade ficou atrasada 1000 anos no progresso por causa da religião. Porque toda a ciência era proibida porque ia contra a igreja. Então, a igreja ia lá e pegava no pé. Então, em vez de ajudar o ser humano a evoluir, ajudou o ser humano a regredir, tá? E para finalizar o vídeo, pessoal, eu lamento o que está acontecendo, entendeu? Mas eu estou muito preocupado mesmo e muito chateado. Eu sempre fui um eco chato minha vida inteira, entendeu? Então é chato você ver todo dia que eu abro, agora é o Thread, né, que não tem mais o X, eu vejo uma notícia de incêndio em algum lugar diferente. Eu digo, gente, esse país vai acabar pelo fogo, gente.
Tá todo o país que pegando fogo. É fogo aqui, é fogo ali, é em Campinas, é em Curitiba, é em Fortaleza, é em Mato Grosso, é não sei aonde. Eu digo, gente, o Cerrado brasileiro, que é um dos principais biomas do Brasil, porque o Cerrado, ele é a fonte de águas do Brasil, preste atenção. O Cerrado é a fonte de águas do Brasil, tá? Para quem não sabe. Ele já queimou 80% pelo fogo. Vocês sabem o que é 80%? Imagina que é um corpo humano, 80% seria aqui do pescoço para baixo. Só ficou a cabeça sem queimar. É o que aconteceu com o Cerrado. Vocês imaginam se continuar essa fogaiada e ainda continuar essa gente maluca botando fogo? Vai acabar o Cerrado. Aí se acabar o Cerrado, vai acontecer que nem a gente viu naquele short que eu coloquei aqui para vocês. A gente vai ver lagoas secas, vamos ver rios secos, vamos ver falta de chuva, estiagem, tudo isso. O Brasil vai ficar que nem o Nordeste, vai virar um semiárido gigante. Sabe? Não vai ter mais água, não vai ter mais nada. Só vai ter aquele chão rachado, aquelas arvorezinhas secas que sobreviveram à seca e só. Sério, pessoal? O que está acontecendo com o Brasil, meu Deus? Eu nunca vi isso. Eu tenho 44 anos de idade e nunca imaginei para viver um Brasil desse jeito. E não é a primeira vez que acontece. No ano passado também, os rios grandes lá do norte já estavam com seca também. Esse ano está pior ainda. O rio Madeira está no solo. Rio Solimões também. Os outros grandes rios, tudo com volume abaixo da média. Aqui em São Paulo já avisaram que vai faltar água, porque as represas também estão baixando pela falta de chuva. Se baixar as represas aqui em São Paulo, fica sem água para tomar banho, para usar, para utilizar. E aí, pessoal? Quanto tempo vai durar isso? E aonde isso vai parar? Complicado, né? Infelizmente o homem pela sua ganância está destruindo tudo. É que nem aquele provérbio indígena. Quando a última árvore cair, quando a última folha cair, quando a última gota d'água pingar, aí sim o ser humano vai perceber que não se come dinheiro. Tá bom? Então fica aí só uma reflexãozinha. Quem gostou, comente aí o que achou, dê um like no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.